Olá, sou Renata Levindo, gerente executiva do Grupo Ergo, e vim aqui falar um pouquinho sobre gestão do tempo. Bom, se você der um Google sobre gestão de tempo, você vai ver um monte de informações que vão desde técnicas que foram desenvolvidas nos anos 80, ferramentas ultramodernas que prometem aumentar a sua produtividade e classificar as suas atividades, até best-sellers que prometem que você trabalhe apenas 4 horas semanais e consiga apenas com uma boa gestão de tempo. Com isso você vai ter uma grande qualidade de vida e ganhar muito dinheiro. Mas na prática não é bem isso que acontece. São muitas informações, muitas dicas, conselhos, técnicas, ferramentas, e a gente acaba afundado nisso e se sente frustrado porque não consegue aplicar tudo, e quando aplica não dá certo e acaba imerso num grande mundo de informações e tudo vira um caos. Ferramentas que a gente quer que nos ajudem a não perder tempo, a gente acaba perdendo tempo danado tentando entender e aplicar elas. E apesar desse mundo de informações, tem alguns pontos que são lugares comuns e que todos concordamos que funciona. E que a experiência prática também ratifica, a mesma coisa. Uma delas é a lista de atividades, projetos e tarefas que a gente tem para fazer no dia. Esse é o ponto de partida para que a gente comece a gerir bem o nosso tempo. A segunda é classificar essas tarefas, minimamente em 2 critérios: urgência e importância. A terceira é, a partir dessa classificação, fazer a nossa lista de prioridades. O que a gente vai fazer primeiro com essa lista de tarefas que a gente já classificou. E a última, e talvez a mais importante, seja a realização disso. Colocar em prática e executar essas tarefas, projetos e atividades que a gente listou. Parece muito simples, mas no mundo que a gente vive hoje, da forma que a gente interage no mundo, cheio de distrações que a gente tem, cheio de tarefas que a gente tem para fazer, com cobranças, isso se torna às vezes um desafio muito grande. Sem uma lista de atividades do que a gente tem para fazer, facilmente a gente vai se perder no nosso dia a dia. O dia a dia, o cotidiano e o dia a dia, eles afogam a gente. Então a gente vai acabar o dia e vai ver que a gente só fez responder e-mail e conversar com pessoas ou tirar dúvidas ou atender telefone. Então, pra gente conseguir listar as nossas atividades, tem uma série de ferramentas que a gente pode utilizar. Trello, To-Do, Asana, o velho e bom caderninho, o Notes do telefone. Aí fica a critério de cada um e se você é mais ou menos tecnológico. Mas o que 10 em cada 10 pessoas falam é que não adianta só a gente listar essas atividades. O segundo passo também é super importante, que é a classificação dessas atividades. E normalmente essa classificação ela se divide entre tarefas urgentes e tarefas importantes. Nesse quesito, o primeiro método de classificação de atividades que a gente tem notícia é a matriz Eisenhower, que foi feita por um dos presidentes dos Estados Unidos. Ele foi o primeiro a classificar as atividades em urgente e importante. Essa categorização é feita através de um plano cartesiano. E no final, cada quadrante vai significar o grau de urgência daquela atividade, o grau de importância daquela atividade. A primeira é a atividade que é importante e urgente, que ele denomina como atividades que você deve fazer agora. Atividades que são importantes, mas não são urgentes, que são atividades que você deve agendar, programar para fazer. Atividades que são urgentes, mas não são tão importantes, que aí você pode delegar essas atividades. E atividades que não são nem urgentes, nem importantes, você elimina. Nessa mesma linha de raciocínio, depois que foi feito, que Eisenhower criou essa matriz, muitos outros teóricos vieram e fizeram livros, métodos, e todos muito semelhantes, falando sobre priorização e a diferença entre urgência e importância de cada atividade. E a grande maioria deles priorizava, assim como Eisenhower, as atividades que eram importantes e urgentes. Só que aí, na contramão disso, um brasileiro chamado Christian Barbosa, ele criou um software de medição de produtividade e, consequentemente, de gestão de tempo. E o que esses dados trouxeram dos usuários que usam essa ferramenta dele foi bastante surpreendente. O que mostrou esses dados? Mostrou que 65% das pessoas se deram melhor com listas que eram feitas semanalmente e não diariamente, como normalmente a gente tende a fazer, listas diárias do que a gente tem para fazer. E o outro dado interessante que veio desse software dele é que as pessoas ficaram mais produtivas ao começar o seu dia fazendo aquelas atividades que eram rápidas de ser feitas. Você tira da frente aquilo que é rápido, é fácil de fazer, e você deixa para um momento de concentração e para o final do seu dia, o meio do seu dia, aquelas tarefas que sim, são importantes e urgentes, as tarefas mais robustas que demandam mais tempo e demandam mais concentração. Então, no final das contas, apesar de muitas informações, apesar de diversas técnicas, de gente falando que a gente deve fazer primeiro as mais importantes, as tarefas mais importantes e urgentes, outras pessoas já falam que a gente deve primeiro matar as que são mais rápidas. Tem gente que usa caderninho, tem gente que vai usar uma lista, tem gente que vai fazer planejamentos semanais, tem gente que vai fazer planejamentos diários. Eu acho que o que importa, na verdade, é a gente se conhecer,
conhecer a nossa rotina, conhecer o nosso perfil e testar. Eu acho que isso é super importante. Não adianta a gente ficar só na teoria, a gente deve colocar em prática e ver o que está funcionando e o que não está funcionando para você e o que está te deixando mais ou menos produtivo. Depois da gente listar, classificar e priorizar as nossas tarefas, tem a última etapa, mas não menos importante, que é a realização dessas tarefas. Cada vez mais eu acho que a gente se sente grandes procrastinadores, ou mergulhados em um monte de atividades que a gente não sabe por onde começa, mas não termina, e aí vem outro projeto, vem outra demanda, você larga aquela na metade, não consegue concluir, já vem uma terceira atividade que você já deixou a primeira e a segunda também sem concluir, e no final do dia parece que a gente não fez nada. A gente passou o dia atolado de coisa para fazer e no final do dia você acha que você foi completamente improdutivo. O que eu sinto em relação a isso é que isso também está muito atrelado à nossa capacidade de execução dos nossos projetos, das nossas atividades, está muito atrelado com a nossa capacidade de concentrar e focar. E isso é cada vez mais raro no mundo de hoje. Desde a geração Y, dos millennials, e aí eu me incluo nessa categoria, onde veio muito forte esse boom tecnológico, tá cada vez mais difícil a gente manter a nossa atenção concentrada. Então a gente está sempre cercado por informações, muitas informações, vindo de diversos lugares diferentes, e a gente está cada vez mais habituado a não ter ócio, a não ficar no linguajar comum sem fazer nada, olhando para o teto. O que a gente faz quando a gente está sem fazer nada? A gente pega o nosso smartphone, a gente pega o nosso tablet, a gente continua sendo atolado de informações. Então o nosso cérebro ele não está mais treinado a se concentrar e a manter o foco. Um outro ponto também que eu acho super relevante em relação a isso é essa romantização de você ser multitarefas. Então as pessoas se orgulham, às vezes, ao dizer que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Isso, particularmente com as mulheres, é bem comum. Dizer que as mulheres sabem fazer várias coisas ao mesmo tempo, que isso é maravilhoso, que isso poupa tempo. Mas, na verdade, isso pode ser uma grande fonte de perda de tempo, porque você acaba fazendo várias coisas, você não faz nada bem, você tem que ou refazer tudo, ou tá fazendo tudo mal feito, então você também se sente frustrado, você também sente que você não tá entregando com a qualidade que deveria, porque você tá fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. E nessa mesma linha, a gente cada vez mais perde a capacidade de se concentrar no que a gente tá fazendo. É claro que a tecnologia não pode ser ignorada, pelo contrário, inclusive no grupo a gente tem a Ergotech, que a gente já apresentou aqui, mas é importante que a gente tenha um equilíbrio, e isso todos os gurus da tecnologia do Vale do Silício vão falar a mesma coisa. A gente ficar nos aparelhos, a gente ficar sendo alimentado de tecnologia o tempo inteiro também é nocivo. Então, o que a gente deve fazer enquanto organização, enquanto empresa, enquanto a própria área de gestão de pessoas, é buscar estimular os nossos colaboradores e até ensinar aos nossos colaboradores a como se concentrar, a como ter momentos de parar, de ficar em silêncio e de fazer apenas uma coisa de cada vez. Nem sempre isso é possível, mas isso sempre vai ser necessário. Então, enquanto empresa e enquanto gestores, é muito importante que a gente possa dar a oportunidade e estimular para que cada um consiga ter esse equilíbrio entre ser produtivo, fazer várias coisas, mas também ter um momento de parar e se concentrar em uma coisa só. E pensando nesse estímulo e nessa necessidade de concentração, chega o conceito de deep work, que é a capacidade, o que a gente pode traduzir literalmente de trabalho profundo ou trabalho concentrado, que é, na verdade, você focar em apenas uma coisa durante determinado período de tempo. Então você vai estar durante X tempo 100% concentrado apenas naquilo, sem nenhuma distração. E o que é que esse conceito, o que é que o teórico desse conceito diz? Que quando a gente estimula, quando a gente pratica o deep work, você consegue estar ali com o máximo da sua capacidade cognitiva. Ou seja, você vai fazer um trabalho com a máxima qualidade e com o menor tempo possível para você. E fora isso, também existe uma técnica que está cada vez mais conhecida, algumas pessoas já até praticam, que chama de técnica Pomodoro. O que consiste essa técnica? É você, em 4 ciclos, ficar 25 minutos focado naquela atividade. E aí você, então, foca 25 minutos, descansa 5 minutos, depois foca novamente 25 minutos, descansa mais 5 e você faz isso durante 4 ciclos, 4 vezes. Acabou esse primeiro ciclo de 4 vezes, você faz mais 4. E aí nessa segunda tentativa você pode variar. Ou ao invés de 25 minutos, você foca durante 30 minutos, ou ao invés de um intervalo de 5 minutos, você faz um intervalo de 10 minutos.
você pode ver o que funciona melhor para você. Mas a ideia da técnica Pomodoro é basicamente você estar 100% focado, é o trabalho profundo. Você está 100% focado em uma só atividade durante determinado período de tempo. E isso conversa muito com já estudos neuropsicológicos que falam que o ser humano normalmente tem a capacidade de se concentrar em uma tarefa durante apenas entre 18 e 20 minutos. Depois disso já é comum que a nossa mente divague e depois a gente tem que parar para voltar a essa concentração profunda. Então a técnica Pomodoro, o Deep Work e a neuropsicologia estão conversando bastante em relação a isso e estimulam que a gente consiga ter esse tempo de se concentrar e focar numa atividade só para conseguir que ela seja feita da melhor forma possível. Se você gostou desse conteúdo sobre gestão de tempo, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta, compartilhe, divulgue.